Corinthians enfim fez um jogo decente, Corinthians enfim fez um jogo para empolgar, galera, e o Coronado enfim estreou, e o Coronado estreou enfim, galera, fez um jogaço, dominou o meio de campo do Corinthians, controlou todas as jogadas de ataque do Corinthians e mostrou sim que é um cara pra gente apostar, galera. Ele só tava entrando no segundo tempo, tava vindo de contusão e enfim ele começou um jogo inteiro pelo Corinthians e eu acho que enfim o Corinthians encontrou os seus 11 jogadores titulares dentro de campo, galera. Essa formação contra o Racing foi a melhor formação do Corinthians na temporada e do Corinthians há muito tempo, na minha opinião, com o Bidon no meio, com o Carlos Miguel no gol, com o Fagner jogando muito bem. Na minha opinião, só a lateral esquerda que ainda deixa um ponto de interrogação. O Hugo, realmente, eu não gosto do Hugo, acho o Hugo muito fraco como lateral do Corinthians. Mas, enfim, o contexto todo do Corinthians foi muito bem, jogou muito bem. O Igor Coronato e o Garro fizeram uma partida excepcional, na minha opinião. O Garro metendo um golaço, o Igor Coronato também um golaço. Premiou os dois jogadores que na minha opinião, controlou o meio de campo do Corinthians e fez com que o Corinthians crescesse como um todo, como um time dentro do campo de verdade, onde o Corinthians não estava se achando como um time dentro de campo e hoje realmente mostrou e fez a gente lembrar aquele time do Corinthians de 2017, 2015, quando tinha Jades, quando tinha Renato Augusto, esse time que encantava quando o Corinthians entrava em campo. E realmente hoje o Corinthians soube controlar a partida, o Corinthians sofreu também no início, mas soube depois controlar, os gols foram aparecendo naturalmente, o Corinthians foi criando jogada, poderia ser 5, 6, fácil, galera, teve chance, o Roberto perdeu gols, teve algumas outras lances aí que o Roberto perdeu gols claros, mas enfim, o Roberto também encontrou o seu lado de campo, que é só o ataque, só o Roberto ali para 2, 3 toques para finalizar pro gol, galera. Esse é o Roberto que a gente quer ver, o Roberto que fica mais dentro da área, o Roberto que não precisa voltar para tentar fazer o jogo de um meio campo, que não é a dele, não é a característica do Roberto conduzir a bola. E se o Corinthians pegar esse jeito de jogar com o Garro e com o Igor Coronato dentro, os dois saindo para jogar sempre, os dois sendo titulares, os dois ali comandando o meio campo do Corinthians, o Corinthians tende a crescer, o Corinthians tende a melhorar na temporada e aí sim a gente tem um time para competir. A gente precisa de mais jogadores, a gente precisa de um elenco muito grande. O Paulinho está se despedindo hoje, que na minha opinião foi um acerto da diretoria não renovar com o Paulinho. Chegou a hora do Paulinho também seguir o seu caminho e ir embora do Corinthians, mas muito obrigado por tudo que ele fez. Mas o Corinthians precisa pensar no futuro, o Corinthians precisa pensar no restante da temporada, que é seguir jogando, que é seguir melhorando. O Racing não é um bom time, mas a gente precisa ser honesto e entender que o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians fez com que o placar fosse fácil, com que o placar fosse elástico ao Corinthians. Então isso é muito bacana de ver que o time do Corinthians mostrou um crescimento, mostrou enfim um futebol. A gente via os Corinthians aí muito tempo, às vezes sem atuar, e o Corinthians quando ia atuar, e parecia que o time não estava treinando. Semana passada foi horroroso o time do Corinthians, mas nessa semana eu acho que o Antônio, eu tenho certeza, o Antônio entrou com o melhor time que o Corinthians podia ter, e esse sim é o melhor time que o Corinthians pode jogar nesse momento em campo, galera. Bidon, Ranieri, Garro, Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto, esse é o ataque do Corinthians, esse é o time que a gente tem, eu acho que é o melhor time do Corinthians para o Corinthians seguir aí nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana. O Corinthians passa no primeiro e foi um grande jogo, a gente precisa enaltecer o grande jogo que o Corinthians fez, galera. Muito obrigado quem chegou até aqui, deixe seu like, sua inscrição nesse vídeo, é muito importante. Eu sou o Corinthians, você também, bora!